Bom, pessoal, então agora a gente vai implementar aqui a função erase, certo? A função erase a gente vai passar a lista e um índice e a função vai excluir o nó naquele índice que a gente passou, certo? Bom, para isso a gente vai usar, por exemplo, a função atPos e aí a gente consegue verificar, por exemplo, se aquele nó existe ou não na lista, né? Porque pode ser que a gente passe uma posição que não está na lista, então não tem como a gente excluir o nó daquela posição. Bom, a gente vai começar então aqui excluindo esse teste que a gente fez no vídeo passado e a gente vai definir aqui o cabeçalho da função erase, certo? A função erase não vai retornar nada para a gente e a gente vai passar um ponteiro para a lista e um inteiro referente ao índice que a gente quer excluir. Bom, então como vai funcionar a função erase? Bom, para a gente fazer, para a gente utilizar a função erase, a gente vai reaproveitar as outras operações que a gente já implementou. Então, vamos supor que eu queira excluir, por exemplo, o nó de índice 1. O que eu faria para excluir esse nó aqui? Eu só tenho o índice dele, então eu preciso da referência para o nó, ou seja, eu preciso de um ponteiro para o nó de índice 1, e isso eu consigo através da função atPos. Essa função atPos me retornaria esse ponteiro aqui, certo? E eu também precisaria de uma referência para o nó de índice anterior a esse nó que eu quero excluir aqui, Eu precisaria de uma referência para esse nó aqui também, certo? Então eu utilizaria a função atPos no índice i-1, certo? Então eu teria esse nó aqui e basicamente o que eu teria que fazer é mandar esse cara aqui de índice i-1 apontar para quem o nó de índice i, para quem o próximo nó está apontando aqui, certo? Eu teria que apontar para o nó de índice i mais 1 no caso, certo? Porque eu tenho aqui que vai ser igual ao nó de índice i tracinho next, beleza? Como eu tenho esse cara, eu posso fazer ele apontar para cá. Então, o que eu preciso fazer é excluir esse cara aqui com um free. Então, problema resolvido. Se eu quisesse excluir o nó cabeça da lista, basicamente eu só tenho que dar um pop na lista, beleza? Porque a gente já tem uma função que exclui a primeira posição da nossa lista. Bom, bem simples, vamos implementar essa ideia agora. Então, a gente tem aqui o corpo da função erase, com o primeiro parâmetro igual ao ponteiro para a lista, o segundo vai ser o índice que a gente quer excluir, beleza? Então, a gente vai verificar primeiro se o índice é 0, Porque se o índice for 0, a gente vai simplesmente dar um pop na nossa lista. E aí acabou, beleza? Se o nosso índice não for 0, a gente vai chamar o nó na posição de índice que a gente passou aqui, A gente quer uma referência para esse nó aqui. Então, a gente vai criar aqui um node, certo? Que eu vou chamar de node. Eu vou chamar de node A, que é o node que a gente quer excluir. E ele vai ser atPos de list index. E a gente vai ter um outro node aqui, node B, que vai ser o atPos da mesma lista, index -1, ok? Que a gente está pegando no anterior. Então, como a gente já tem o node B, que é o anterior, vamos chamar de previous. E aqui, current. Beleza, fica melhor, Então, aqui a gente tem o previous, tem o current, e aqui o que a gente tem que fazer é excluir. A gente tem que fazer o previous apontar para o current setinha next, ok? Então, previous. Mas antes, a gente tem que verificar se o nosso nó corrente
ele existe, né? Porque se a gente passou um índice errado, a gente não vai executar o resto aqui. Então, aqui ainda, né? Se current for diferente de null, aí sim a gente vai ter o previous aqui, senão a gente simplesmente vai imprimir, né, a mensagem de nó inexistente e não vai fazer nada aqui, ok? Então, o nosso previous traço next vai apontar para current next. E depois a gente vai dar um free no current, ok? E a gente também, né, não pode nunca aqui esquecer de decrementar o tamanho da nossa lista, já que a gente está excluindo um nó, beleza? Então a gente tem que fazer list-size menos menos e basicamente é isso. Vamos testar isso aqui, né? Aqui a gente imprime a lista, a gente vai dar um outro print aqui na lista. Mas antes a gente vai dar um erase na lista na posição 1, ok? Opa, parece que eu errei alguma coisa. Opa, eu escrevi errado aqui, at post, não at post, ok? Então aqui ele deu um erase na posição de índice 1. Vamos supor que eu tivesse mais números aqui na nossa lista, né? Vamos supor que eu tivesse aqui o número 10 e aqui eu tivesse o número 2. Então aqui, como a gente está dando um erase na posição 1, ele vai excluir o número 10 aqui da nossa lista. Se eu desse no índice 2, ele excluiria aqui 0, 1, 2, ele excluiria o 9. Se fosse no 3 aqui, vamos tentar uma posição inválida aqui, o 4, certo? Aqui 0, 1, 2, 3, né? Aqui que eu pulei. Ele teria que dar um erro. Ele simplesmente escreveria índice inválido, né? Isso por causa da função atPos, e ele não excluiria ninguém, certo? Se eu tentasse um índice negativo, mesma coisa, né? Porque a função atPos já faz o tratamento disso para mim. E se eu quisesse excluir a cabeça da lista, eu simplesmente daria um pop, ok? Então, essa é a função erase.